Olá pessoal, aqui é o Felipe do canal Faz do X. Eu estou aqui gravando esse vídeo para poder ser mais um pouco mais teórico assim sobre os conceitos importantes de Bíblia de X, tá? Uma das perguntas que fazem constantemente, que algumas pessoas não observaram, não compreenderam em algum dos vídeos de batalhas que eu acabei fazendo, e que realmente, merecidamente, né? Aqui é um canal assim bem focado em um cenário em combos competitivos, mas também para gente que quer conhecer o hobby. Eu me dou essa função aqui de apresentar o hobby para muita gente. Então eu percebi que eu não tinha explicado em momento algum o sistema de pontuação de Beyblade X. Então o que acontece? Em algumas batalhas é comum as pessoas verem que, por exemplo, um mesmo Bey, dois Beys estão se enfrentando, por exemplo, o Dransword e o Air Wizard aqui. E, por exemplo, o Air Wizard vence 3 batalhas e o Dransword vence 2, e mesmo assim o Dransword acaba vencendo. Então, como é que isso foi possível, né? Realmente eu não expliquei em momento algum, mas vou aproveitar esse espaço para comentar sobre as regras oficiais de pontuações definidas pela Takara Tomy e adotada pela Hasbro aqui no Ocidente, né? Então, o que acontece? Existem diferentes pontuações para os tipos de finalização, tá? Não são todas as finalizações que valem 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos. Então existem finalizações diferentes tipos de finalização, e cada uma delas tem uma pontuação diferente. Então o que acontece? Aquela finalização, eu vou evidenciar de forma conceitual cada uma delas daqui para frente, em diferentes exemplos. Cada finalização tem pontuações diferentes. Então, então eu vou explicar aqui nesse vídeo agora os diferentes tipos de finalização, e vou comentar depois vocês conhecerem cada uma delas, quais são os tipos de pontuação, tá? Até mais. Essa foi uma finalização extrema, ou um Extreme Finish, de acordo com a Takara Tomy. Ok? Esse foi um Over Finish, ou finalização por sobrevivência. E essa foi uma finalização por Over Finish, ou Knockout Finish. Esse foi um Burst Finish, ou seja, o bait se desmontou completamente. Logo, o que acontece com relação a cada uma dessas finalizações? O Extreme Finish, aquela finalização em que o Bey lança o outro, como eu mostrei, que lança o outro ali para aquela gaveta maior aqui da arena, até mostrar para vocês que existe uma gaveta um pouco maior, mais acentuada, e que é justamente na saída direto em direção à Extreme Line. Essa gaveta aqui, quando ele vai para essa gaveta do meio, esse bolsão aqui do meio, ele é o chamado Extreme Finish. Essa finalização extrema. Essa finalização aqui, ela vale 3 pontos. Quando o Bey ele vai para Overzone, ele tem um Over Finish, ele vai para um desses 2 bolsões aqui do canto, então vale 2 pontos esse tipo de finalização. Quando o Bey ele eclode o outro, quando ele desmonta o Bey oponente, quando ele explode o Bey oponente, então é uma finalização por Burst Finish, que também vale 2 pontos, assim como as finalizações por Over. E quando o Bey é o último a ficar girando, que os dois ficam ali no meio da arena disputando e um gira mais que o outro, aquela vitória ali vale 1 ponto. Ou seja, temos a vitória, não temos o mesmo, cada vitória não vale a mesma pontuação. Survival Finish, sobrevivência, que quando um gira mais que o outro aqui no meio, vale 1 ponto, é a vitória que vale menos.
burst, que é quando um bey desmonta o outro, ou overzone, overfinish, joga para overzone aqui, vale 2 pontos. E essa finalização que vale mais pontos é a chamada finalização extrema, que é a nova finalização aqui, que foi inserida em Beyblade X, né? Que ela vale 3 pontos. É a finalização que vale mais. Por que ela vale mais? Porque ela é mais difícil de acontecer. Porque ao contrário da overzone, que você joga o bey para fora, aqui eu vou mostrar para vocês na arena que ela é mais difícil de acontecer por alguns motivos. Apesar dela estar numa posição reta, né, que seria em tese mais fácil porque está na saída aqui da Extreme Line, ela é e o bolsão ser maior, ela é mais difícil de acontecer por causa dessa rampinha aqui. Então vê só esse obstáculo aqui, essa rampinha. Então ele é muito difícil de acontecer. Você tem que realmente ejetar o bey com muita força, numa posição muito ascendente, para que ele saia daqui da arena, passe por cima dessa rampa e caia aqui dentro do bolsão. Então é a finalização mais difícil de acontecer. A gente vê que nas overzones não tem essa rampa alta aqui. Ela supera o obstáculo e já cai aqui fora. Tanto é que é comum, até comum a gente ver o chamado reverse, que é quando o bey cai aqui dentro da overzone e volta para dentro da arena. Aqui no Extreme Finish é muito difícil que aconteça. Acontece, mas é muito difícil que aconteça um reverse da overzone aqui, que ele caia lá dentro e volte para cá. Justamente porque é difícil de acontecer, de pular para lá por conta dessa parede, e é difícil que ele volte também por conta dessa parede, porque ele tem que bater lá e voltar, pular essa parede de volta aqui. Então é a finalização mais difícil de acontecer. Por isso que ela vale mais pontos. Então, espero que tenha sido claro, pessoal, para explicar. Porque muitas vezes acaba ficando confuso mesmo. A gente vê, por exemplo, já tivemos batalhas, por exemplo, do bey de resistência ou defesa vencerem um bey de ataque 3 vezes, aqui na sobrevivência, e aí já conquistam 3 pontos, e aí depois vem o bey de ataque e consegue executar um Extreme Finish, conseguir 3 pontos, e depois ele vem e consegue de alguma forma ou jogar para fora, ou eclodir, ou mesmo na sobrevivência, e aí já faz o 4º ponto, que é outro ponto importante. As batalhas de Beyblade X valem 4 pontos, então quem somar 4 pontos primeiro vence a batalha. Então o que importa realmente são o número de pontos e não necessariamente o número de vitórias. Por isso é importante saber o quanto vale cada tipo de finalização aqui no jogo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, espero ter ajudado vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, ajudem o canal a crescer. E obrigado e até a próxima.